Por favor, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o fim de Apocalipse capítulo 3, trata das 7 igrejas de Apocalipse, né? Conhecida aí como as 7 igrejas do Apocalipse, e na realidade eram as 7 igrejas localizadas na Ásia. E então hoje eu vou apenas dar uma visão panorâmica, alguns princípios que se aplicam a todas as igrejas, e são princípios para nós hoje também. Então hoje eu vou falar de maneira geral em relação ao capítulo 2 e capítulo 3. Aí semana que vem eu vou começar a expor cada igreja. Porque aqui em Apocalipse 2 e 3, o apóstolo João envia cartas às igrejas, a cada uma dessas igrejas. Mas há elementos ali presentes nessas cartas que tem tudo a ver que são princípios gerais, que servem para todas aquelas igrejas e, obviamente, também servem para nós hoje, como princípio. Então, eu vou dar alguns princípios gerais em relação a essas 7 cartas. Mas, antes de eu começar, há um segmento, talvez bem pequeno, do meio evangélico, que diz o seguinte, que essas 7 cartas aqui representam 7 períodos da história da igreja. O que é um engano, é um erro. Não há nenhuma base, nenhum outro versículo para você comprovar essa tese. Lembra sempre disso. A Bíblia explica a própria Bíblia. E quem sai com essa doideira chama Watchman Nee. Qual é a base para ele afirmar isso? Não há base nenhuma. Ele não tem nenhum outro versículo para comprovar esta ideia. E ainda há um argumento muito forte para debater e jogar por terra essa ideia de que essas 7 igrejas representam 7 períodos ao longo desses 2000 anos aí de história da igreja. Por exemplo, a igreja de Sardes diz, essas pessoas dizem que representa o período da Reforma Protestante. E a igreja de Sardes é uma igreja que está morta, diz aqui o texto. Como pode, na Reforma Protestante, todo aquele avivamento e aquele mover de Deus, e alguém designar aquele período como período morto? Isso é um absurdo, então já cai por terra essa ideia. Não é verdade isso. As 7 igrejas representam todas as igrejas. Assim como Deus falou com aquelas igrejas, a mesma mensagem de Deus serve para nós hoje, que somos igreja, que somos povo de Deus. Então essas 7 igrejas são um símbolo de Deus falando com o seu povo, em todo o tempo, e com todo o seu povo. Agora, essas 7 cartas aqui, elas seguem um esboço bem básico. Primeiro, Jesus se apresenta. Está agudo, tira um pouquinho do agudo. Jesus se apresenta, e ele diz quem ele é. E para cada uma das igrejas, ele se apresenta de uma maneira única. E logo em seguida, Jesus faz uma avaliação da igreja, ele dá um diagnóstico da situação daquela igreja, e por fim, Jesus faz uma promessa, seja prometendo juízo, ou seja, prometendo bênçãos, dependendo do estado da igreja. Então é basicamente assim que Deus também lida comigo e com você. Com base naquilo que Ele é, Ele também vai definir quem você é como ser humano, e o seu destino também será traçado por Ele. Aqui das 7 igrejas aqui, que recebem mensagens de Deus, só 2 igrejas, que são a igreja de Esmirna e de Filadélfia, que não são reprovadas por nada, que são só elogiadas, que recebem apenas elogios. 5 igrejas, as outras restantes, as 5 igrejas restantes, recebem reprovações. Dessas 5, 4 recebem elogios e reprimendas. E uma dessas 7 igrejas, a igreja de Laodiceia, só recebe repreensão. E lembrando que as 7 igrejas eram igrejas de Deus. E dentre essas 7 igrejas, 5 foram duramente repreendidas e reprovadas por Deus. Obviamente também tinha alguns elogios ali, mas foram seriamente reprovadas por Deus.
E aí nós vamos tirar alguns princípios para nós. Primeiro, que Deus julga o seu povo, depois julga o mundo. Nós começamos aqui o nosso estudo de Apocalipse, no capítulo 1, obviamente, e ali você tem uma visão de Jesus Cristo, com espada saindo da boca, os seus olhos como chama de fogo, o seu rosto brilhando como o sol ao meio-dia, os seus pés como bronze polido. Isso é tudo uma linguagem figurada para demonstrar a Jesus Cristo em poder, em glória, em autoridade e juízo, para julgar a humanidade. Na cruz, você via um Jesus fraco, de braços abertos, disposto a perdoar. Aqui nós temos um Jesus implacável contra os homens maus, contra os homens que decidiram, depois de tantas e tantas chances para se arrepender, eles decidiram permanecer em seus pecados. Então nós temos aqui, logo de cara, uma ideia de todo o livro. Vai ser um livro onde Jesus vai manifestar a sua ira e o seu julgamento sobre a humanidade. E aí então a gente começa o capítulo 2. Antes então de Jesus manifestar o seu julgamento para com o mundo, ele começa julgando a sua igreja, o seu povo. E o mesmo está escrito lá em 1 Pedro 4,7, onde o juízo começa pela casa de Deus. Deus começa julgando o seu povo. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, falando a uma das igrejas, Deus diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então Jesus está dizendo, olha, eu julgo, eu avalio e disciplino, e eu faço isso para com vocês, meu povo, porque eu amo vocês. Eu disciplino vocês, assim como um pai disciplina o filho, assim como um pai faz o filho chorar, eu também faço vocês chorarem. Mas para que vocês mudem de vida, para que vocês tenham algo bom desse sofrimento e dessa dificuldade que eu permiti acontecer com vocês. E é interessante aqui porque lá em Abacuque, o profeta está angustiado porque a situação do povo de Israel é deplorável, de imoralidade absurda. Então ele diz, Senhor, o Senhor me faz ver a violência, até quando eu vou ver isso aqui no meu país? E Deus responde, eu vou usar a Babilônia para destruir vocês, para julgar vocês. E aí o profeta fica angustiado e diz, mas Senhor, o Senhor vai usar alguém pior do que a gente para nos julgar? O Senhor vai usar alguém totalmente depravado? Alguém que é ímpio, idólatra? E aí a resposta de Deus é, sim, primeiro eu vou julgar o povo, meu povo, o povo que se diz povo de Deus, e depois eu irei julgar a Babilônia, e isso historicamente realmente aconteceu. Primeiro Israel foi julgado, e logo em seguida a Babilônia foi julgada por todos os seus pecados. E aqui, alguns julgamentos de Deus, algumas profecias de Deus, que foram liberadas, nós podemos ver o cumprimento delas de maneira muito simples. Por exemplo, Deus prometeu à igreja de Éfeso que se ela não se arrependesse, que ela não mudasse seus caminhos, Deus iria retirar o candeeiro daquela igreja. O livro de Apocalipse, capítulo 1, diz que o candeeiro, lembra da dica? Abre parênteses aqui. A dica é, a Bíblia explica a própria Bíblia. O capítulo 1 diz que o candeeiro era a igreja. O candeeiro era a igreja. Então, quando Deus diz, se vocês não se arrependerem, eu vou retirar o candeeiro de vocês. Ou seja, Deus ia arrancar aquela igreja dali. E William Hendrickson, comentando isso, diz, até hoje não há mais igreja lá em Éfeso. Acabou. Não existe mais igreja lá. Isso é um exemplo da punição de Deus. Em Pérgamo, para a igreja de Pérgamo, Deus disse, se vocês não se arrependerem, eu vou lutar contra vocês. O contexto histórico que eles viviam era, o Império Romano guerreava contra o povo, pelejava contra o povo, perseguia o povo, jogava o povo no Coliseu Romano, jogava o povo nas masmorras, nas prisões, decapitava o povo de Deus. Aí Deus vem e diz para Pérgamo, eu mesmo vou lutar contra vocês. Isso aqui é Deus dizendo para o seu povo. Então Deus julga o seu povo, lembre-se disso. Deus julga a mim e a você. Ele fez isso aqui com aquelas igrejas, e aquilo ali era povo de Deus de verdade. O mesmo ele faz comigo e com você. Em Apocalipse 2:21, mais uma advertência de Deus para o seu povo. Ele diz, olha, deite tempo para que você se arrependa. Tempos de paz podem não significar, podem nem sempre significar que está tudo bem. Tempos de paz nem sempre significam que está tudo bem, mas significa muitas vezes uma oportunidade de Deus para que você se arrependa. Às vezes a gente está lá vivendo a nossa vida e saudável,
parece que as coisas estão acontecendo e nós achamos que está tudo bem, mas pode ser apenas uma oportunidade que Deus está te dando para que você se arrependa. Mas caso isso não aconteça, Deus diz aqui para aquele povo e Deus também diz para nós: estou dando chance para vocês. Essa é sempre uma advertência bíblica. Sempre. Nada vai ficar impune. Nada. Nada. De vez em quando nós vemos aí, não é? Nós vemos aquele médico de Auschwitz, você deve se lembrar dele, refugiou aqui no Brasil, morreu aqui. O cara, médico nada, o cara era um louco, assassino. E ele morreu sem ser condenado. Ou melhor, ele foi condenado, mas morreu sem ir para a prisão, sem sofrer a condenação. Sem experimentar de fato aquela condenação. O ser humano pode fugir dos juízes deste mundo, mas a Escritura afirma que Deus é justo e fiel e nada vai ficar impune, nada. Seja em relação aos homens ímpios e seja em relação a mim e a você também. Deus julga a mim e a você, e de maneira feroz. Deus não é como os pais de hoje são, essa geração de pai coleguinha, essa geração de pai abobalhados. Deus não é essa geração de pai que é tão besta quanto o próprio filho. Essa geração que o pai, ele é show, ele é um pai cool, é um pai gente boa. Não é. Deus tem mais a ver com as gerações antigas, onde as crianças temiam só de ouvir a voz do pai. E por quê? Não porque esses pais eram terríveis, mas porque sabiam que a criança precisava de uma liderança firme para nortear a sua vida, trazer identidade, segurança e moralidade à sua existência. Deus diz: é assim que eu sou, eu disciplino. Os pais de hoje podem não disciplinar, mas eu disciplino. Os juízes de hoje podem ver os criminosos como vítimas, eu não vejo. É isso que Deus está dizendo, e Ele afirma isso para todos, e Ele começa dizendo isso para nós, o seu povo. Lembre-se, o pecado não é mais limpo por estar na pele de uma ovelha. Sujeira é sujeira em qualquer um. Segundo, só Jesus conhece a nossa verdadeira realidade. Só Jesus conhece a nossa verdadeira realidade. Tem duas igrejas aqui que são destrinchadas por Jesus Cristo de uma maneira muito interessante. Todas o são, mas essas duas têm algo bem peculiar. O que acontece aqui é o seguinte: para a igreja de Apocalipse capítulo 2, versículo 9, se você puder ler comigo, a igreja de Pérgamo, vejamos, Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Desculpa, a igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ali existia uma igreja, a igreja de Esmirna. E Jesus se apresenta para ela assim: olha, eu sei quem você é, eu conheço você. E em se tratando deste mundo, vocês podem não possuir muitos dotes. Em se tratando deste mundo, vocês podem ser uma igrejinha aí, talvez insignificante, sem nenhuma influência, talvez, política, sem nenhuma projeção social. Talvez a maioria de vocês sejam pessoas que os homens deste mundo consideram insignificantes, pobres. Mas eu sei que vocês são ricos, porque vocês têm sido fiéis a mim. É isso que Deus está dizendo para aquela igreja. Eu sei a verdadeira realidade de vocês. Em uma passagem, Jesus diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não consiste. A vida de um homem não pode ser medida apenas com base no critério financeiro. Mas é o oposto do que o nosso mundo pensa. O nosso mundo pensa: se é rico, o cara é fera. Se ele saiu do nada e conquistou muito dinheiro, esse cara é fera. E nós temos inúmeros exemplos de pessoas milionárias que só ajudam a destruir o mundo, a arrebentar com o mundo e tornar a vida mais desgraçada do que ela já é. De pessoas extremamente afortunadas financeiramente, mas infelizes e miseráveis como seres humanos, miseráveis em suas existências. É isso que ele está dizendo: olha, eu conheço a verdadeira realidade de vocês. E aos olhos dos homens, talvez vocês sejam miseráveis, mas eu sei o valor de vocês. E aí, a gente vai para outra igreja, a igreja de Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Veja, ouça comigo. Leia comigo. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Eu sei quem você é. Diz Deus para aquele povo: eu conheço vocês, eu conheço. E veja comigo no versículo 17.
Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus diz para aquela primeira igreja, vocês parecem pobres, mas eu conheço a realidade de vocês, vocês são ricos. Aí Deus diz para outra igreja de Laodiceia, vocês se consideram ricos, mas eu sei quem vocês são. Eu sei a verdadeira realidade de cada um de vocês, e vocês são miseráveis. Quantas pessoas não são assim? Elas se consideram vencedoras. Ah, porque eu consegui fazer uma faculdade. Na minha casa todo mundo, ninguém nunca fez. Mas você é um mau caráter. A sua vida está longe de Deus, e só isso já é o bastante para definir você como alguém pervertido. Você pode nunca ter matado ninguém, você pode nunca ter roubado nada. Mas se você não tem nem a decência de erguer as mãos para aquele que criou você, que deu a sua inteligência, que deu a você força, que você não tem nem o mínimo de honradez de erguer as mãos e dizer, bendito seja o nome daquele que me deu tudo que eu tenho, que me deu a força, a inteligência para trabalhar, glória ao teu nome. Só isso já faz de você uma pessoa completamente depravada. Afinal de contas, se o seu pai fosse um ótimo pai, e esse pai possibilitasse tudo a você, para que você fosse a pessoa que você é, se você não desse um mínimo de valor a ele, e retribuísse com pelo menos um obrigado, qualquer pessoa na nossa sociedade chamaria você de depravado, de uma pessoa imoral. É isso que a Escritura diz, que Deus nos conhece. Deus não nos vê como o mundo vê. Deus não nos vê como as pessoas nos veem. Deus sabe o que realmente importa. Deus realmente sabe aquilo que você é, não aquilo que você pinta ser lá fora, não aquilo que você quer aparentar ser lá fora. Deus sabe quem você é na sua essência. Isso aqui, obviamente, é uma advertência e, ao mesmo tempo, uma fonte de ânimo. É uma advertência para aqueles que pensam apenas com base nos critérios exteriores. Aqueles que se julgam vencedores apenas com base nos critérios exteriores. Lembre-se, como já citou Martin Luther King Jr., nesse mundo caído, na maioria das vezes, a verdade está na forca e a mentira no trono. Nesse mundo caído, muitas e muitas vezes, aqueles que são mais aplaudidos são os mais depravados. Por quê? Porque este mundo é depravado, e quem é elogiado é aquele que dança conforme a música, é aquele que também é depravado, é aquele que não tem valor algum, onde o seu valor único é apenas ser um sucesso e ser bem-sucedido. Então, isso é uma advertência. Não se meça com base nos critérios exteriores que este mundo mede o ser humano e mede você. Isso também é fonte de ânimo. Fonte de ânimo para aqueles que talvez pelos critérios exteriores sejam considerados um fracasso, assim como o apóstolo Paulo, que terminou seus dias pobre, rejeitado pelos seus e decapitado. Decapitado. Ele mesmo disse isso. Pobre, enriquecendo a muitos. Vazio talvez de alguns dotes, mas cheio de outras riquezas. Cheio de outras riquezas. Nós devemos nos lembrar disso constantemente. Lembra daquela história clássica? Eu nem sei se essa história foi real ou é só uma ilustração, mas de qualquer maneira ela serve. A história é o seguinte, um missionário durante muito tempo, um missionário americano durante muito tempo, esteve fora de seu país fazendo missão, entregou toda a sua vida para a obra de Deus, para servir pessoas, para ajudar pessoas, saiu de seu país, saiu de sua casa estabilizada, de seu emprego estabilizado, e foi lá arriscar tudo num país pobre e miserável. Depois de muitos e muitos anos, de toda uma vida de dedicação, ele decide voltar para casa. E ele pega um navio e vem. E quando o navio chega ao destino, chega à sua pátria, ele então vai descendo no navio e percebe uma festa. Ele pensa, poxa, é uma festa para mim. Todos aqueles anos de serviço. E na realidade não era para ele. Ele descobre que tinha lá um político, uma pessoa, uma personalidade, alguém público, muito famoso, e a festa era para ele. Então diz que ele volta para casa chateado. Poxa, eu servi a minha vida, eu abri mão de tudo. Esses caras aí muitas vezes, eles roubam os outros. Eu abri mão de dinheiro. Abri mão de tudo para servir Deus, para ajudar as pessoas. E esses caras aí muitas vezes roubam os outros. E ele recebe aplauso e eu não, depois de toda uma vida de dedicação. E aí, ele
lembrou de algo, como se Deus estivesse falando com ele. Espera aí, quem disse que você chegou em casa? Você não chegou em casa ainda. Os Estados Unidos não são a sua pátria. A sua pátria é celestial. A sua pátria lá, a sua grande recompensa, por mais que você possa ser recompensado aqui, a grande recompensa do cristão, diz a Escritura, é o céu, é a eternidade, é o galardão que nos está proposto, como disse Paulo, pensar nas coisas lá do alto. É por isso que a vida cristã, ela é pela fé. É fé. É acreditar que toda a nossa existência não será medida apenas por 70 anos, não se encerrará quando a gente morrer. Pelo contrário. Lembre-se disso então. Terceiro, o que nós vemos aqui, nessas cartas aqui para as 7 igrejas, é que dentro da mesma igreja temos pessoas fiéis e pessoas infiéis. Apocalipse 2,14. Desculpa, versículo 13. Vamos ler o versículo 13 também. A igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Possivelmente aqui, a ideia de, eu sei que vocês estão no trono de Satanás, vocês habitam onde está o trono de Satanás, uma alusão possível ao fato de que ali estava o centro do culto ao imperador. O lugar central de culto ao imperador estava ali em Pérgamo. Mas, de qualquer maneira, a ideia é bem clássica, que eles estavam num lugar terrível, dominado por forças malignas e destruidoras. E ainda assim, Deus elogia aquela igreja dizendo, olha, vocês estão num lugar terrível e mesmo assim vocês não negaram a minha fé. Eu parabenizo vocês. Mas aí vejamos o versículo 14. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E por aí vai, outro dia eu vou explicar o que é a doutrina de Balaão. O que é importante aqui é perceber que Deus começa elogiando e falando, vocês têm sido fiéis, mas tem alguns aí que não têm sido não. No meio de vocês, do povo de Deus de verdade, de uma igreja verdadeira, que a igreja de Pérgamo era uma igreja de Deus, porque Deus denomina aquele povo dessa maneira, candeeiro, que era a igreja dele. Tinha gente fiel e tinha gente que não era fiel. Apocalipse 3:4 diz a mesma coisa. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Até aí. A igreja de Sardes começa sendo repreendida, mas aí Deus solta um elogio. Olha, mas tem alguns aí que têm sido fiéis. A maioria não tem andado nos meus caminhos, mas tem uma minoria aí que tem sido fiel. E aí eu parto para o meu quarto princípio, onde eu vou dar mais detalhes, que tem muito parecido com o terceiro princípio. Mesmo igrejas verdadeiras possuíam erros. Mesmo igrejas verdadeiras possuíam erros. Aqui, João, Deus não está tratando com 7 igrejas falsas, com 7 falsas igrejas. Ele está tratando com a sua igreja. E ali, com exceção de Esmirna e Filadélfia, todas foram repreendidas. E a igreja de Laodiceia só recebeu repreensão. E aquilo ali era a igreja de Deus. Por isso, supor, por exemplo, que você é a igreja de Filadélfia, que só recebeu elogio, que nós somos a igreja de Filadélfia, já é a prova que nós somos a igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia, que só recebeu repreensão, ela dizia acerca de si mesma, nós temos tudo, nós somos ricas. É geralmente esse cristão que acha que está tudo bem, que não tem falha alguma, que ele é o mais íntegro, é esse que mais atrapalha o reino de Deus, é esse que mais atrapalha a sua família, que mais traz dificuldade para aqueles que o cercam. É terrível isso. Porque Paulo talvez seja um dos maiores homens que esse mundo já viu, mas ele mesmo diz sobre si, sou o pior dos pecadores. Sou o pior dos pecadores. E em Filipenses ele disse assim, que cada um de nós deve considerar o outro superior a si mesmo. Eu sei que isso aqui vai totalmente contra a ideia mundana. Porque lá, seja no mercado empresarial, seja no mundo secular, as pessoas acreditam que para vencer na vida elas precisam dizer para si mesmas, eu sou bom, não tem ninguém melhor que eu sou o cara. Assim então elas vão vencer no esporte, na carreira e por aí vai. E na fé também,
Em se tratando de algo religioso, as pessoas também acham a mesma coisa. Como, por exemplo, o fariseu, que ele olha para o publicano e diz: graças te dou porque eu não sou como ele. E na realidade, se considerar melhor é fraqueza, em todos os sentidos. Seja lá no mercado de trabalho, seja numa carreira, seja na vida espiritual. É fraqueza, é tolice, é estupidez. E é pecado, diz a Escritura. É por isso que nós devemos sempre achar que precisamos melhorar. Isso é verdade, porque qual é o estágio posterior a uma fruta madura? Você pega uma fruta madura, qual é o estágio dela agora? Fica podre. É esse. Por isso, meu irmão, nunca esteja maduro. Nunca seja maduro. Nunca. Esteja sempre verde. Sempre verde, sempre verde. Devemos sempre fazer aquela oração de Davi: vê se há em mim algum caminho mau. Podemos ser povo de Deus, mas ainda assim conservar alguns ídolos de estimação. Por isso nós devemos orar a Deus: nos guia. Isso é fundamental. Aqui era a igreja de Deus e tinham coisas terríveis acontecendo ali. Não era uma falsa igreja, era uma igreja de Deus, e no meio da igreja de Deus tinham coisas terríveis acontecendo. Vou te dar um exemplo: Davi, diz a Bíblia, é o homem segundo o coração de Deus. Essa é a descrição dele. Deus quem fala isso: o homem segundo o meu coração. E aí Davi, ele adultera, ele mente e mata. Veja, não é assim, ó. Não é que Davi está andando ali, ele olha Betseba estava lá tomando banho, não notou que tinha um rei ali na frente não, né? Que o homem mais poderoso do país estava ali, né? Safada. É claro que notou. Pilantra. O que acontece? A Bíblia diz que Davi vê. O que Davi faz? Aí ele manda alguém trazê-la. Não bastante, não satisfeito, Davi dorme com a moça, passa um tempo, vem a notícia, ela ficou grávida. Isso demorou. Então diz o texto que Davi continua maquinando o mal. Agora ele vem e faz o seguinte: olha, para que ninguém descubra que eu sou o pai, faça com que o marido dela, de Betseba, saia da guerra e venha dormir com ela. Aí diz a Bíblia que o cara era muito íntegro, chegou e falou: não posso. Como eu vou dormir com a minha esposa? Como eu vou descansar? Sendo que o meu povo está em guerra, meus amigos, meus irmãos estão em guerra. E o caboclo ficou sentado à porta da sua casa. Aí Davi, tá vendo? Não é algo assim, foi ali, do tipo, sabe aquela tentação assim, que você está andando, você promete que você não vai comer a coxinha, você fala: oh meu Deus, não vou comer, você vê a coxinha, ela pula em cima de você e você come. Não é assim. Não, ele para, ele pensa, é um negócio meio à la Maquiavel mesmo, de parar, de ter a estratégia, de maquinar, de pensar, para pensar novamente. Falhou a primeira estratégia, aí ele tem uma outra. Aí ele fala: Joabe, que era o capitão dele lá, o general, comandante da batalha: Joabe, faz o seguinte, põe o marido da mulher lá numa posição assim, onde só os corajosos podem ficar. Naquela posição assim, caso acontecer alguma tragédia, né, um acidente, numa guerra, né, ele morrer, isso aí faz parte, não fique chateado não. Tanto é que quando Joabe vem contar: olha, meu rei, perdemos uma batalha, e Davi fica bravo. Mas aí Joabe diz: olha, mas dá o aviso assim, ó, quando o rei fica bravo, fala para ele: meu rei, aquele lá morreu. Aí Davi fica mais calmo: ah, morreu o marido de Betseba? Tudo bem, pode voltar, meu querido, não tem problema não. As batalhas são assim mesmo, pessoas morrem todo dia, todos os dias. Foram meses isso aqui, ó, meses. Isso aqui é algo, é absurdo. É absurdo. Parece político fazendo estratégia para derrubar um, para acabar com o outro, para matar o cara, para que ele chegue ao poder e tal. Mas é Davi isso aqui. Isso aqui não é o Lula, não. Isso aqui é Davi, meu Deus do céu. É Davi que está fazendo isso. É de ficar assustado que o homem, segundo o coração de Deus, possa fazer isso. Um homem nascido de novo possa mentir, matar, adulterar. Isso serve para que eu e você, em primeiro lugar, nos lembremos que mesmo aqueles que fizeram coisas horríveis podem ser cristãos e, caso se arrependam verdadeiramente, podem ser perdoados.
Justo Gonzalez, um historiador, ele escreveu sobre a história da igreja. E no início da igreja primitiva, a igreja era muito perseguida e algumas pessoas negaram Jesus Cristo. Quando os soldados romanos vinham e diziam, nega Jesus ou morre, eles preferiram viver e negaram Jesus Cristo. Com base nisso, a igreja teve um dilema. O que nós fazemos com essas pessoas que negaram Jesus Cristo? Nós devemos aceitá-las na igreja? Houve uma polêmica na igreja. Eles não sabiam o que fariam com aquelas pessoas. Porque Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. E eles então não sabiam o que fazer. Havia uma dúvida. Alguns achavam que tinham que perdoar e aceitar aquelas pessoas novamente no seio da igreja, e outras achavam que isso não era possível. É óbvio que a resposta é muito simples. Deveriam ser aceitas. O pecado foi horrível, foi feio, mas deveriam ser aceitas. Afinal de contas, só tem um pecado que não é perdoável. É a blasfêmia contra o Espírito. Todos os outros são. E a prova disso é Pedro e todos os apóstolos, porque todos eles negaram Jesus Cristo. E Pedro de uma maneira mais ainda enfática, 3 vezes com juramento. Mas 40 dias depois ele estava restabelecido e pregando a palavra de Deus. Então, a gente tem que se lembrar disso, que alguém erra, e aí nós damos outra chance, inserimos a pessoa no seio da igreja. Então, tome cuidado. Tome cuidado para não ouvir aquela pregação bíblica e correta daquele pastor da internet. A pregação correta, onde ele condena o pecado, onde ele fala daquelas igrejas mundanas que toleram o pecado. Tome cuidado, porque aquela pregação é bíblica e é correta. Mas há uma diferença entre tolerar o pecado e ser misericordioso com aquele que falhou e está arrependido. Há uma diferença. Então tome cuidado para que a gente não se torne essa igreja que, em nome da santidade, se esquece de um princípio elementar da santidade. Porque santidade é obedecer os mandamentos bíblicos. E um dos mandamentos bíblicos, referentes à santidade, tem a ver com perdoar. Quantas vezes disse Jesus que se o meu irmão pecar contra mim, devo perdoá-lo 70 vezes 7. Mas, por outro lado, também é um alerta a mim e a você, para que nós possamos vigiar. Porque se um homem como Davi pôde fazer o que fez e pôde se distanciar tanto de Deus por um período tão longo, alguns estimam ali que ele ficou meses assim, nesse estado de pecado, nesse estado de distanciamento de Deus. Meses assim, meses. E é óbvio que deve ter ficado meses, porque a moça engravidou e não ficou sabendo que estava grávida 2 dias depois. Precisou de alguns meses. E, não satisfeito, depois da notícia da gravidez, ele continuou planejando coisas pecaminosas ainda. Lembre-se do que disse John Owen: conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. Conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. Quinto e último princípio, para encerrarmos: das 7 igrejas, só 2 não receberam repreensão. Isso aqui é o início da igreja. Foi escrito ali perto do fim do 1º século. Existia um apóstolo vivo ainda. Podemos dizer que ainda era a igreja do tempo apostólico. João está vivo. Um apóstolo. Mas muitas pessoas têm aquela imagem idílica da igreja primitiva, que a igreja era tipo de um céu na terra onde não tinha dificuldade alguma. E é por isso que muitas pessoas não frequentam igreja alguma. Porque mesmo boas igrejas ainda são ruins. Mesmo boas igrejas ainda estão carregadas de erros que precisam ser consertados dia após dia. Mas há uma imagem de que a igreja ali primitiva era uma coisa assim, quase que um céu já na terra. Essa é uma imagem idílica. E essa imagem impede que as pessoas sirvam a Deus na igreja. Muitas delas até dizem: não, eu não posso mais fazer parte da igreja porque a igreja se desviou. A igreja primitiva era um céu na terra. Era mesmo. Nós estamos vendo aqui 7 igrejas. Das 7, 5 ouviram repreensões duríssimas. Duríssimas. Por exemplo, na época de Paulo, quando Paulo estava vivo ainda, diz a Bíblia que Paulo teve uma discussão com Silas, e os dois se separaram.
Não é isso que as pessoas dizem? Não pode, vou frequentar mais igreja não, porque tem briga, tem vez em quando tem discussão. Né? E essa briga aqui, eu vi gente que escreveu aí, Paulo e Silas brigando. Não tem nada a ver com o de hoje. O Silas lá era crente, pelo amor de Deus. O Silas lá era crente. O daí eu não sei se é crente. Os dois eram cristãos verdadeiros. Os dois. E eles tiveram uma briga. Discutiram. Se separaram. Igreja de Deus, apóstolos. Atos 6 diz a Bíblia que tinha mulher lá brigando por conta de cesta básica. As mulheres helenistas que eram... mulheres que não eram judias, raiz. Era judia Nutella, não era pura. Aí elas falaram, estão nos esquecendo aqui, isso é preconceito. Estão nos esquecendo. Estão esquecendo da gente na hora de distribuir a cesta. Ficaram bravas, discutiram. A Bíblia fala que a igreja de Corinto, fundada pelo apóstolo Paulo, não é pelo pastor Rodrigo Mocelin, não, é Paulo. Tinha lá um cara saindo com a madrasta. Ele estava traindo o pai, o próprio pai. Tinha outros lá que iam para o culto e ficava chapado. É sério. Porque a ceia era ceia mesmo. Comida mesmo. Aí Paulo diz, não é sem motivo que tem muita gente aí morrendo. Porque vocês não têm tido respeito para com as coisas sagradas. Vocês vão lá para o culto, aí tinha o vinho na hora da ceia, e os caras bebiam mesmo. Rebentava de beber. A outra hora ele fala, olha, vocês não têm comida em casa? Porque tinha gente que só ia ao culto para comer. Tinha um povo lá na igreja de Corinto, diz a Escritura, que não acreditava em ressurreição, meu Deus do céu. Uma doutrina básica da fé cristã. Básica. Doutrina básica. Aí a pessoa fala, não. Tem mais igreja que presta, não. Veja, irmãos, eu não estou falando aqui das falsas igrejas. Eu estou falando aqui de uma igreja verdadeira. E mesmo uma igreja de verdadeira, ainda há dificuldades que nós precisamos resolver. Agora pense. Agora preste bem atenção. Esses argumentos que eu estou dando aqui, isso que eu estou citando, alguns usam isso como desculpa para tolerar o erro e estagnar. De maneira alguma. Ouça com o coração correto. De maneira alguma estou dizendo isso. E a prova é o próprio apóstolo Paulo. Tinha um monte de problemas lá. E ele envia uma carta. Para quê? Para resolver o problema. Ele expulsa o rapaz que não queria se arrepender. Ele resolve, ele tenta resolver o problema. Ele trabalha. Então isso aqui não é de maneira alguma que eu estou citando aqui como desculpa. Como por exemplo, o rapaz estava vindo para a igreja e falando para mim, pastor, estou querendo vir aqui para a igreja, porque eu estou saindo da igreja onde eu estou vindo lá, e eu não sei se é certo sair da igreja, mas o que aconteceu, meu amigo? Não, pastor, aqui é o seguinte, lá o pastor ele tem 2 famílias. Não é que ele adulterou, ele tem 2 famílias. Parece coisa de novela, né? Falei, é sério? Falei, pastor. Falei, meu amigo, você tem que sair disso aí, é para ontem. É para ontem. Então, não é isso que eu estou dizendo, de tolerar isso, de maneira alguma. Mas isso aqui, é claro, é um alerta para que a gente tenha paciência, perseverança e execute o trabalho. Porque o trabalho não acontece do dia para a noite. É diário, é constante, há pessoas novas entrando. E as pessoas novas já entram e já sabem tudo da fé cristã, não tem mais dúvida alguma. Não é assim, ora. É um trabalho, é o trabalho. É por isso que, talvez, a realidade daquelas 7 igrejas ali esteja presente aqui em nós. Todas elas. Talvez tem crente aqui extremamente firme. Tem outro ali que só está precisando de repreensão, é uma laodiceia na vida. Tem outro ali que tem coisa boa, mas está conservando alguns ídolos ali. Todas essas realidades devem estar aqui. E nós devemos trabalhar para melhorar isso, para resolver os nossos problemas. Então o discurso não visa a acomodação, mas mostrar que precisamos de trabalho para melhorar. Como alguém já disse, que a igreja, ela não foi apenas reformada no século XVI. A igreja precisa de reforma sempre. A igreja está sempre em reforma. A igreja nunca está acabada. Enquanto Jesus Cristo voltar, ela estará em reforma. É fundamental isso. É fundamental.
Porque se você já acreditou naquele discurso safado e pilantra daquelas pessoas lá de fora, que dizem que todo pastor é safado, que todo pastor é pilantra, que não existe mais nenhuma igreja que presta. E aí então não importa a igreja que você vá, você já tem a ideia negativa. E aí não importa se a pessoa seja honesta, se a pessoa seja alguém que está dando prova de honestidade, de trabalho, de esforço, não interessa, porque o seu coração já recebeu aquela mensagem e você então decidiu acreditar naquilo e não importa o que você enxergue. Você já foi convencido daquilo. Então eu vou falar para você, aquelas igrejas ali eram boas igrejas, eram igrejas de Deus, era povo de Deus. E mesmo assim, a maioria delas precisava de conserto, precisava de reparo. E a minha e a sua realidade não é diferente. Não que a gente vai dizer é normal, é assim mesmo. Não, não é isso, de maneira alguma. Mas é necessário amor, paciência, para que a gente como igreja cresça, se desenvolva a cada dia e que as nossas falhas possam ser a cada dia sanadas, resolvidas, superadas. Mas isso acontece por meio da fé em Jesus Cristo e por meio do amor de uns para com os outros. Do contrário, não importa onde você vá, você vai sempre sentir, poxa, aqui não presta, a música não é do jeito que eu gosto, mas a pregação, não sei o quê, mas você viu aquele fulano? Aí não há igreja que preste para uma pessoa que já resolveu que não há igreja boa. Não há lugar, não há uma boa comunidade para uma pessoa que já resolveu que não existem boas comunidades. Ela já resolveu e agora então ela parte para achar, para apenas comprovar todos os argumentos dela. Tudo que ela... E essas provas, ela vai inventar essas provas. Portanto, nós devemos ter esse coração humilde, saber que precisamos melhorar e crescer em Cristo Jesus a cada dia. Vamos ficar de pé?